Essa é a sintonia mais gostosa do seu rádio. Oxe, mulher. Oxe, mulher. Oxe, mulher. O programa de notícias que das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando o seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe, mulher. Oxe, mulher. Oxe, mulher. Bom dia, né? Estamos de volta aqui com mais uma programação do Oxe Mulher, aqui na Rádio Calheta FM 98,5, né? Na companhia da Paula Almeida e da Solange Lima, né? Trazemos para você hoje um tema maravilhoso, muito interessante. Você que está aí ligadinho conosco, né? Está nos ouvindo, acesse aí a nossa live, né? Através do Facebook Oxe Mulher e acompanhe o tema. Trazemos hoje para você, né? O tema Lei Maria da Penha, com a nossa querida delegada Maria do Socorro, que vai estar esclarecendo aí os avanços da lei, quais os benefícios, né? Principalmente nesse momento atual de pandemia, dentre outras questões que envolvem a Lei Maria da Penha. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Bom dia, doutora Maria do Socorro, seja muito bem-vinda ao programa do Oxe Mulher, agradece sua presença aqui, né? Bom dia para os nossos ouvintes que estão em casa, bom dia para os nossos internautas, que eu acho que já deve ter gente por aí ligadinha na live. Tinha muita gente ansiosa perguntando como é que ia ser esse sábado, porque realmente é um tema, Solange, que traz o público muito para perto da gente, né? É uma realidade que a gente vive de uma forma muito pesada, inclusive agora em tempo de pandemia, né? Esse caso vem, os números de casos de violência contra a mulher vem aumentando. Exatamente. Bom isso. dia, Solange Lima. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Nádia. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia, nossa câmera girl, que já está ali lindíssima. E para todo mundo que está nos vendo, né? Estamos de look novo, né, gente? Exatamente, né? Nosso look, né? Aí providenciado em tempo, né? Na nossa corzinha básica, a nossa preferida, a nossa queridinha. Exatamente. E você que está nos ouvindo, né? Pelas ondas do rádio, ligue, participe, telefones 3521-3006 ou 3002, ou então manda mensagem aí pro nosso zap, né, Paulinha? Exatamente. Que qual é o número mesmo, Solange? 8549-9334. 8549-9334. Você liga, você participa, faz a sua pergunta e interage com a gente. Exatamente. E quem está acessando aí, né, a live, pode deixar seu questionamento aí na live, que a gente lê aqui ao vivo, fazendo e, se possível, respondendo também ao vivo, tá bom? Bom dia, doutora, novamente, né? Vamos falar desse assunto tão interessante, né? Aí, em primeiro lugar, doutora, a senhora tem exercido a sua atividade profissional aonde? Aqui no município do Cabo, não é isso? No município do Cabo, que funciona ali em Pontezinha, né? Onde era a antiga Compesa. Isso, né? Porque fica fácil das pessoas identificarem. Ah, com certeza, né? Aproveitando o ensejo, né? Como pensar na Lei Maria da Penha? Porque com certeza a senhora já veio de uma outra delegacia. Como é essa sua vinda para atuar diretamente com as mulheres do nosso município? Eu já trabalhei, né? Na Delegacia da Mulher de Surubim, entre os anos de 2011 e 2013, né? Cheguei também a atuar na primeira DEAN, que é a do Recife, também cheguei a ficar um mês lá, e vim em outras delegacias, porque apesar de estarmos em distrito, né, delegacia de distrito ou delegacia de município, essas delegacias também abarcam a Lei Maria da Penha, né, a atuação em relação à violência doméstica, e as mulheres também têm prioridade nessas delegacias, né? Então, assim, naqueles municípios, naqueles locais, aqueles bairros que não tiverem uma delegacia especializada da mulher, a delegacia do distrito, a mulher também chega e tem aquela prioridade, né? Aquele atendimento prioritário ali na delegacia, porque inclusive isso é previsto pela própria Lei Maria da Penha. Ah, ótimo. Bom, com relação ao surgimento da Lei Maria da Penha, a senhora poderia fazer uma explanação aí para os nossos ouvintes, nossos internautas que estão aqui ligadinho conosco? Sim, a questão da violência doméstica é algo muito antigo, né? É um problema mundial,
né? É algo que realmente, inclusive em algumas regiões, é algo arraigado mesmo, porque é questão de cultura. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema no mundo. E no decorrer dos anos, né, apesar de todas as lutas que a mulher vem galgando espaços e tudo mais, o assunto ele começou mais a ser abordado mais ou menos em 1975, teve a primeira conferência em relação à questão da violência doméstica, que aconteceu no México. Posteriormente aqui nas Américas, né, aconteceu em 1984, já em Belém do Pará, a Conferência Interamericana de Direitos Humanos, porque a violência doméstica, né, contra a mulher é uma questão de direitos humanos, certo? E a lei propriamente dita, a Lei Maria da Penha, ela surgiu mesmo de um caso concreto, que foi o caso da Maria da Penha, né, que não existia uma lei específica sobre a violência doméstica contra a mulher, não tinha uma lei que protegia realmente a mulher. E esse caso da Maria da Penha, que ela sofreu duas tentativas, né, de homicídio, e para que o agressor fosse preso, decorreram 18 anos. Então ela lutou muito, o Brasil, inclusive, ele foi forçado a criar essa lei, tendo em vista justamente as denúncias, né, que aconteceram das cortes internacionais, e foi daí que surgiu a Lei Maria da Penha, né, e ela surgiu justamente desse caso concreto, que na verdade as leis elas surgem das situações sociais, né, então primeiro não surge a lei, depois surge a situação social, não, surge uma situação social que não tem uma lei, né, e daí ela levam aos projetos de lei em relação aos casos. Conforme a necessidade da sociedade. Exatamente. Né? Então foi desse caso específico que realmente teve uma repercussão internacional que o Brasil foi forçado, né, a criar a Lei Maria da Penha. Né? Que bom, né? E dentre essas questões, doutora, porque existem várias formas de violência, né? Porque normalmente a gente pensa que a violência é aquela diretamente onde o agressor deixa hematomas, a física, essencialmente a física, mas tem várias outras, não é isso? Tem várias violências. A violência física é aquela em que realmente há o contato, né, do agressor diretamente ali à vítima, que pode deixar marcas ou não, né? E aí é onde a gente pode verificar a possibilidade de ser dois tipos de crime, né? Vias de fato ou lesão corporal. Vias de fato é quando não há os hematomas, não ficaram vestígios, e ali, mesmo fazendo um laudo, aquilo ali não vai ser possível configurar a lesão. Aí é a via de fato. E a lesão corporal é quando realmente deixa marcas, né? Então essa é a violência física, que aí já parte que pode aí decorrer, né, o feminicídio e tudo, mas os fatos iniciais são sempre algo mais leves, né? E nós temos também a violência psicológica. É outro tipo de violência, né, muito séria, que muitas vezes há mulheres que acham que a violência só é realmente aquela física, né? Quando ele chega realmente ali a deixar uma marca e tudo, mas não. O agressor, ele tem uma característica assim muito peculiar, porque ele sabe como conduzir muitas vezes a mulher nesse contexto psicológico de violência, porque ele começa a ficar ali, a marcar os passos dela, né? Ele começa a querer controlar as roupas dela, controlar a vida dela em tudo. Né? E inclusive outra característica é que ele começa a afastar a mulher dos familiares, dos amigos, né? É como se a mulher ela pensasse assim, ele é a pessoa, ele é o mais importante, é mais importante para mim, ele me valoriza muito porque ele cuidando tanto, cuida de mim realmente, cuidado, né? É aquele excesso, né? Que na verdade isso aí isso não é amor, né? Isso é posse. Então, ele vai ele vai gerando aquela situação de dependência, né, extrema dele. Isso é uma violência, né, psicológica. E a violência psicológica mais característica mesmo de todas é a ameaça, é quando ele ameaça mesmo de matá-la, né? Assim, essa é a configuração psicológica mais forte, fora essa violência, porque essa violência psicológica ela é muito velada, né? Ele dá uma impressão de que não é violência,
Aí fica na cabeça da mulher, muitas vezes, a pensar, é só quando ele me ameaça que é uma violência psicológica. Não é, né? É todo esse contexto aí que eu estava falando. A violência moral é outro tipo de violência também, aí é quando ele já parte para aquelas palavras, né, depreciativas, né? São os 3 tipos de crime que existem, que é calúnia, injúria e difamação, né? Então, a calúnia é quando ele começa a acusar ela dizendo que ela cometeu algum crime, né? Qualquer tipo de crime, ou furtou um objeto dele, ou cometeu qualquer crime, qualquer tipo de crime que ele acusa ela é a calúnia. A injúria é quando ele começa a atribuir nomes para ela, né? Depreciativos, xingando ela, palavras de calão. E a difamação quando ele sai espalhando, né, para as pessoas que ela é de repente uma prostituta, ela é de repente, sei lá, colocando palavras, espalhando as pessoas que não se dá valor, né? Denegrindo a imagem dela, né? E são essas 3 violências, são os crimes contra a honra, né, da mulher. Nós temos também a violência patrimonial, que é quando ele danifica qualquer objeto dela, ele se apossa dos objetos pessoais dela, os documentos dela, ou então quando ela tem instrumentos de trabalho, é uma mulher que costura, por exemplo, e ali ele de repente ele destrói a máquina de costura dela, entendeu? Então são quando há a destruição dos manuseios que ela tem de trabalho. Então essa é a violência patrimonial. E nós temos a violência sexual também, né? Muitas vezes as pessoas acham que a violência sexual é somente o estupro, mas não é. Violência sexual não é só estupro. Se uma mulher é obrigada, por exemplo, a tomar anticoncepcionais, isso é uma violência sexual, né? Ou se a mulher é obrigada a não tomar os anticoncepcionais, né? Ou se a mulher é obrigada a cometer um aborto, né? Isso também é violência sexual, né? Então, quando ela é obrigada, não é só quando ela é obrigada a ter relação sexual, né? Mas quando realmente a prática desses outros tipos de atos também é considerado violência sexual. Em meio ao tempo, né, de hoje, né, por exemplo, na pandemia, né, creio eu que houve bastante aumento, né? Com certeza. Com certeza, mas houve também muitas subnotificações em razão da pandemia, né? Então, como trabalhar isso? Existe algum canal, doutor, um aplicativo? Porque em casa você pode, muitas vezes, tentar resolver essa questão, né? Porque o pessoal diz assim, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? E a gente tá aqui para dizer que mete sim, mete a colher, mete o papel, panela, o que for possível, né? Exatamente. Então, a senhora sabe mencionar se tem algum aplicativo para essas mulheres que estão aqui, né, confinadas, passando por uma situação que muitas vezes não quer passar para seus familiares, né? Essa situação, tentar resolver sozinha de alguma forma? Sim, a Polícia Civil disponibilizou através da internet que nós temos a delegacia pela internet, né? É a delegacia interativa, né? Então, a Polícia Civil disponibilizou através da internet, você pode prestar as queixas através da internet, né? E ali, posteriormente, você ia à delegacia, né? E a gente tem acesso a esses BOs, né? Que aí, no caso ali, a gente chama a mulher que não chegou aí na delegacia, porque teve período da pandemia que teve essa situação, né? E também muitas vezes a mulher, o medo mesmo, né? O medo de chegar até a delegacia, ou de repente ele segui-la e descobrir que ela está indo até a delegacia, né? Ela pode também telefonar e nos explicar a situação e nós vermos uma forma, né, de encontrá-la. Já tive situações em que eu fui ao encontro da mulher, né? Ela não veio na delegacia, mas eu me desloquei até um determinado local para encontrá-la. Então, assim, a gente viabiliza as formas, né? Isso, é só realmente a gente entrar em contato com a gente. Fora a questão que a Polícia Civil disponibiliza a delegacia interativa, né, pela internet. Aí que bom, né? Porque essas mulheres também se sentem um pouco mais seguras, porque, Claro. como a senhora mencionou agora, né? Vocês tiveram a preocupação de ir pelo menos até um certo ponto, Isso. né, para encontrar ela e torná-la segura, resolver aquele Isso. contexto que está vivenciando de violência, né? Exatamente. Nesse sentido, doutora, quais são os avanços que a senhora tem observado com essa legislação, né, com esses aplicativos que está aí facilitando a vida dessas mulheres vítimas de violência, né? Veja só,
no decorrer dos anos, quando a lei surgiu, houveram muitas resistências, né? Houveram muitas resistências, porque eu me recordo muito bem que em 2006, quando a lei surgiu, eu estava no interior, né, no sertão, né, de Pernambuco. Imagina, né, o sertão de Pernambuco, que é aquele sistema assim bem... Então, machista, né? Então, assim, porque a lei, ela surgiu justamente tendo em vista essa diferença social muito grande entre homem e mulher. Porque, às vezes as pessoas perguntam assim, a lei protege tal coisa para o homem, para a mulher tem direito, e o homem, né? E o homem? Tem homens que sofrem também violência doméstica, né? Ninguém se engane não que existem exceções, né? A toda regra tem exceções, né? Mas só que assim, a lei ela surgiu justamente porque a demanda foi muito grande. Os casos não é é impossível comparar a situação da mulher na sociedade com a situação do homem. E a situação de violência que mulheres sofrem em relação ao que um homem de repente pode sofrer, né? Então a lei veio justamente para tentar gerar um equilíbrio nessa desigualdade, porque ainda é absurda ainda, né? Então, houve muita resistência no passado. Eu lembro quando eu mesmo não tendo delegacia especializada lá na área que a gente ficava, que era no sertão lá daquela área de Afogados da Engazeira, que hoje já existe uma delegacia da mulher lá, graças a Deus, né? Nessa época já existia um projeto, mas nada de se concretizar. E quando surgiu, a gente percebia às vezes até uma certa resistência, né, dos próprios juízes, mesmo assim, né, promotor, às vezes, assim, aquela dificuldade, né, de entender, porque realmente, quando ela surgiu, veio aquele impacto. Né? Algo novo, né? Como algo agir? Novo, com muitos direitos, né, muitos direitos, assim, que não tinha nenhum, aí muitos direitos para a mulher, e havia aquela dificuldade, né? Como é que pode indiciar um homem ou fazer um flagrante contra um homem por injúria, por uma difamação, por uma vir de fato, porque isso tudo são crimes de menor potencial ofensivo e que, se fosse num contexto normal, sem ser contexto de violência doméstica, seria um simples termo circunstanciado de ocorrência, um TCO. E não seria um inquérito policial e muito menos gerando prisão. Então, era aquela resistência, né, para a situação, né? Eu era às vezes até questionada, eu disse, não, mas é a lei que diz, né? É a lei que diz. Então, assim, isso foi uma luta que hoje, graças a Deus, assim, já houve a superação em relação a isso, né? Muito pelo contrário, há um grande apoio, inclusive, do próprio judiciário, principalmente das varas, né, especializadas. E então, assim, são avanços, né? São muitos avanços da luta realmente por firmar, né, a força da lei, né? E a busca realmente da própria mulher, dos setores, né? O apoio também que se tem tido, porque não, a Lei Maria da Penha, ela necessita a própria lei, né, nos garante e requer muito apoio, muita política pública. Isso. Muita mesmo. Se não houver, assim, toda uma colaboração, né, nesse aparato, ela não funciona. Porque não vai ser só a delegacia que vai resolver, né, requer vários outros setores. Então, assim, isso foi um grande avanço, essa firmeza da lei. Algo que foi, assim, um diferencial nesses últimos anos foi a questão do crime de descumprimento de medida protetiva. Sim. Né? Então, assim, esse crime foi a partir de 2018. Então, antes, quando o homem descumpria a medida protetiva, não existia uma criminalização, né? Ele não respondia pelo aquele crime de descumprimento de medida protetiva, e hoje ele é um crime, né? O artigo 24A, né, da lei que surgiu em 2018. E então, assim, se é concedida a medida protetiva, a mulher ele é, no caso, notificada, a mulher também é comunicada daquela notificação dele, e ele tem que se afastar dela. Se ele descumpre, ela
retorna à delegacia, ali é feita outra queixa e ali é um crime específico de descumprimento. Se ele ameaçou, vai ser a ameaça e o descumprimento. Se ele injuriou, vai ser a injúria e o descumprimento. Mas ele descumpriu, é um crime específico. Então Entendeu? já se soma, né? Já se Isso, soma. exatamente. E outra coisa, o juiz também pode decretar a prisão preventiva, né, dele, com aquele descumprimento também, né, naquele inquérito, e como a autoridade policial também pode solicitar. Ô, doutora, eu já vi alguns casos, acho que todo mundo já viu, né, do caso de descumprimento dessa lei, e quando chega a hora dele ser preso, a mulher vai lá e retira a queixa. Ela desiste. Como é que fica isso? Tem situações, mas você está falando assim do descumprimento da medida protetiva ou de um caso normal de violência? De um caso de violência. Normal de violência. Acontece. A mulher, às vezes, ela não quer ver aquele pai do filho, né? Aquele companheiro que muitas vezes é um companheiro até de anos, né? Sim. Tem situação de anos. Então, assim, ela não quer vê-lo preso. Né? Ela, na verdade, o que a gente percebe, a mulher ela gostaria de ter a solução dos problemas, né? Mas infelizmente assim, existem agressores que o perfil dele é agressor, né? Aquele homem precisaria de um tratamento, né, psicológico e de repente até psiquiátrico para resolver aquela situação, mas ele não se submete a um tratamento, ele acha que não precisa, né? Ou então realmente assim, ele quer viver naquela vida, mas a mulher não pode permanecer naquele contexto, né? Então assim, ela busca assim, a polícia, ela busca comunicar os fatos, mas ela não quer vê-lo preso. Então tem situações que a gente não pode deixar disponibilidade para a vítima. Por exemplo, a lesão corporal, a vias de fato, são crimes que a gente, chegando à situação, nós temos que tomar a atitude de fazer o flagrante. Só que a situação é assim, cabe fiança em alguns e outros não. Por exemplo, a lesão corporal cabe fiança, né? A vias de fato já não cabe fiança. Então, assim, são crimes que a gente, aliás, não é que não cabe fiança, mas a vítima não pode disponibilizar. Por exemplo, a ameaça, ela pode representar ou não. Então, ela tem a disponibilidade. Eu pergunto, você vai querer realmente representar contra ele? Então, por isso que tem situações que a polícia, por exemplo, a polícia militar chega, ou então a polícia civil traz, e ali ele não vai preso, mas ele não vai preso justamente por opção dela. Né? Porque ela decidiu que eu não vou querer representar contra ele, né? Eu vou querer só medida protetiva, eu vou querer só que ele se afaste, né, de mim. Aí ali a gente requer somente a medida protetiva e ele realmente é liberado, né? E ali ele vai se afastar da casa, né, ali de onde está, vai afastar dela. Então, essa situação. A vítima, ela tem opção, né? Em algumas situações. Em algumas situações, era isso que eu ia perguntar. Porque existe algumas, né, que eu ia perguntar quais são as que não pode desistir. Por exemplo, vias de fato. As vias de né? fato. Vias de fato, lesão corporal, né? São situações, perturbação da tranquilidade. Tem algumas situações, não são tantas, são poucas, né? Mas os fatos mais corriqueiros, realmente, que acontece é lesão corporal e vias de fato. E os outros casos são a injúria, né, a difamação, que aí são tudo requer representação da vítima. A ameaça acontece demais, e a vítima às vezes não quer representar, né, principalmente quando ele está na iminência de ser preso. Né? Há situações em que elas querem, mas a maioria não. Aí muitas vezes as mulheres se perguntam, né, as próprias mulheres, né, como é que fulana consegue, né, passar por isso, né? Apanha hoje, apanha amanhã e não muda, não consegue sair daquela situação, porque quem está de fora é muito fácil, né? Muito fácil. Mas para quem está de dentro a situação é bem diferente, Com né? certeza. Porque ela não consegue visualizar, sair daquele ciclo, Isso. né? Porque ela entende como ele sendo provedor, que ela não tem capacidade de trabalhar, Isso. o próprio sustento, né? Um filho, porque muitas vezes eles se utilizam dessa questão Sim, dos filhos, né? dos filhos.
se você me deixar, eu vou tomar seu filho. Isso, Aquela coisa de posse, né? Isso. E ela fica numa situação tão ali, de fato, né? Num ciclo vicioso ali, que diz assim, não, de fato, eu não consigo sair dessa situação. Então, Isso. eu vou suportar mais um pouquinho, Isso. que é enquanto meu filho cresce, né? E fica Isso. passando por todo esse contexto. Exatamente. Nessa situação, como a senhora tinha dito anteriormente, a participação da política pública é muito importante nesse contexto, né? Porque em caso essa mulher ainda consiga sair, né, desse ciclo e conseguir um apoio com a política pública, né, eu posso sair daqui, ele está me ameaçando, então se encontra uma política pública que dê esse apoio, né, e Isso. conseguir uma casa, né, para que ela vá embora junto Isso. com os filhos, né, se conseguir um emprego, um empoderamento feminino, por isso essa participação é muito importante da camada, da sociedade, principalmente da questão da política pública. No nosso município do Cabo, né, a gente verifica que tem esse aparato, né? Tem um engajamento muito grande da questão dessa sociedade envolvida no empoderamento feminino, na luta contra as mulheres, né, violência. Tem o Centro das Mulheres. Tem o Centro de Referência Maria Porcina. Maria Né, Porcina. que a gente tem um apoio total, né? A gente tem uma advogada lá também, doutora Rita, né, que está sempre à disposição, tem todo o apoio psicológico, né, também lá. E assim, a gente vive em contato direto. Então, assim, na hora que a mulher chega para ser atendida na delegacia, quando ela é ouvida, imediatamente uma das perguntas que nós fazemos, né? Se ela quer ser encaminhada para o Centro de Referência Maria Porcina, para acompanhamento psicológico, ou então muitas vezes, por exemplo, eu tive um caso essa semana em que a vítima, ela precisava de ingressar com uma ação, pedir de pensão. Então tudo isso é resolvido lá com a doutora Rita, entendeu? Ela imediatamente ela ingressa com a ação, então ela toma todas as atitudes. Então a mulher tem todo um apoio. Era isso que eu ia falar, né? Essa questão do avanço da Lei Maria da Penha tem conseguido, né, abarcar grande parte dos conflitos vivenciados pelas mulheres. É tudo concentrado, né, ali. Tudo porque antigamente ficava tudo dividido. A vara civil para resolver as questões das pensões, né, a questão de separação, divórcio, e ali a questão do crime na questão penal. Então, com a Lei Maria da Penha, concentrou tudo na vara da violência doméstica. Isso, né? Tudo é resolvido. E estamos aqui, né, com o juiz bastante engajado nesse questionamento, doutor Francisco Torjal, o doutor Álvaro, né? Tem uma equipe multidisciplinar muito boa, Joaquim e Moza, né? Isso. Como apoio aí. E mostra aí nesse contexto, consegue fazer a separação dentro daquela audiência, né? Isso. Separação, inclusive os bens, né? Já está tudo os resolvido bens, divisão ali, de bens, divisão de bens. Isso tem facilitado, né? E mostra aí para essas mulheres, né, que estão passando por essa situação, que há solução sim. Sim, com e certeza. a política pública está aí para auxiliar o judiciário, né? A delegacia. E o município ganhou aí também, né, doutora? É uma chamada o quê? Patrulha. É a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal. Isso. Né? Então, assim, ela tem a finalidade. Outra coisa também que a gente pergunta quando a gente vai ouvir a mulher. Se ela quer que a patrulha da Maria da Penha fique circulando lá pelo local. Então, quando a gente manda e pede a medida protetiva, né, envia a medida protetiva, que tudo a gente faz isso de forma ágil, né, em 48 horas a gente remete a medida protetiva tudo por e-mail, né, então, e também aí o juiz concede também em 48 horas, e ali a gente já comunica naquela ouvida que quer que aquela mulher quer que a patrulha circule pela casa dela, né, pelo endereço dela, para verificar se está sendo cumprida a medida protetiva, se não está sendo cumprida, como é que está a situação, né, dela. Porque então existe um apoio. É porque existe mesmo assim, né? O juiz sentenciou o afastamento de tantos metros, né? Mas existe aquela pessoa que ainda insiste em ameaçar de longe. Com certeza. Então eu encontrei uma situação de uma senhora nesse contexto em que ela estava no TI do Centro do Cabo e a pessoa estava lá no terminal de ônibus para realizar a ameaça, continuar com a ameaça, né? De respeitando aí o cumprimento. Então ela, desesperada, ligou para o judiciário para saber como se portar diante dessa situação, né? Porque o risco é iminente de ameaça, de dizer, eu vou matar, então você não vai estar livre de mim. Não adianta a decisão de um juiz, não adianta esse todo aparato que vocês mulheres estão tendo aí, mas que eu vou fazer a minha parte, né?
E ela provou que ele se deu mal, né? Porque teve uma denúncia, né? Ela realizou e ele foi preso justamente por descumprir, porque pegou a câmera, né? As imagens e verificou que de fato ele estava lá descumprindo. Então aí ele foi preso. Isso. É uma situação que a gente, mulher, né, tem que estar bem atenta e estar apoiando a outra, em vez de estar subjugando, né? Porque muito, essa mulher tá assim, mas não deveria. É um homem que cuida das crianças, é um homem que alimenta, ele é um homem bom, porque só está pensando na materialidade, A né? gente ouve muito isso na delegacia. Ele é bom, o problema dele é só quando ele bebe. Muito. Isso é muito comum. isso. É comum demais. Porque, na verdade, a violência contra a mulher ainda é muito cultural. Demais. Né? A sociedade, o machismo ainda é muito É. cultural. E aí a gente tem tão mais enraizado no interior, né? Que a gente, quando viaja para o interior, como a senhora foi delegada de lá também, assusta. Porque a forma de falar é machista. Né? A mulher é aquele ser que precisa estar ali à disposição 24 horas por dia para o homem, Isso. para tudo, para cozinhar para ele, Isso. para estar disponível sexualmente, para deixar de viver a vida dela para viver a vida do homem. Isso. Né? Exatamente. Esse peso cultural a gente ainda não conseguiu tirar da nossa sociedade É verdade. de uma forma geral. E é para isso que a gente tem que abrir os olhos. E se é algo que ela sonha sai desse contexto, ele já fica de antenas ligadas, né? Já Justamente. tá A mulher é achando... tolhida, inclusive, do direito de sonhar. Exatamente, Ela do não direito tem de vontade sonhar. própria. Eu assisti uma série na Netflix que passava nos meados dos anos 60. Essa mulher, ela gostava de cantar. E o marido dela queria ser político. E ela não poderia estar nesse contexto de, para ele, era ela prostituta, se fosse no caso, né? Só que, como diz a doutora, ele chegou às vias de fato. Ele assassinou ela no Réveillon de 59 para 60. Do ano de 59 para 60. E com muita luta foi a julgamento. Só que no dia do julgamento, quem foi a vítima foi ele. Ela saiu como a mulher que provocou aquilo ali nele. Foi mesmo. Exatamente. Terrível. E Terrível, aí é imagine. muito próximo da realidade da gente. É, verdade, muito. né? É uma coisa que a gente vive no dia a dia. E esse cenário de pandemia, doutora, o que mais a gente vê é as pessoas comentando de que a mulher agora está muito mais tempo dentro de casa, algumas trabalhavam, e aí não tinha tanto esse convívio 24 horas por dia. Isso. O homem também trabalhava e agora tá os dois dentro de casa. Isso. E, inclusive, esse acesso à delegacia se torna um fato de constrangimento. Com certeza. Eu sair da minha casa e ir a uma delegacia é um ambiente que eu não estou habituado a ir. Claro. Né? Eu não estou habituada a ir. E a sociedade, de repente, está olhando porque fulano está indo na delegacia. Isso. Às vezes não está acompanhando dentro de casa o que está acontecendo, não escuta. Isso. Né? Às vezes a violência é silenciosa. E com certeza. Né? Os hematomas, às vezes, são bem escondidos na roupa. Sem dúvida. E a gente precisa quebrar essa cultura do sofrer calado. Né? Sim. Já a mulher pode sim denunciar, já tem todo o aparato de lei, já tem todo o aparato, né, de políticas públicas, como a gente estava conversando, e a gente tem que abrir a mente para usufruir de tudo isso. Né? Foi uma conquista enorme que a gente conseguiu aí no decorrer dos últimos anos. Né? Essa conquista vem se ampliando com novos horizontes, com novas medidas, como é a questão do descumprimento da medida protetiva. E por que não a gente colocar isso em prática? Por que não usar isso para o nosso cuidado? Né? Para o cuidado daquela nossa vizinha que está sofrendo aquilo ali. Mete a mão, mete a colher, mete a panela, mete o que tiver em casa sim, gente. Violência é inaceitável em qualquer sentido. Né? Não é só contra a mulher. A violência é uma coisa desumana. Exatamente. Contra o idoso, contra a criança, qualquer Isso. tipo de violência. Por que calar porque é contra a mulher? Por que calar porque o marido dela é quem sustenta? Não, ela tem capacidade depois de separada de ir trabalhar também e sustentar os filhos. Exatamente. Né? O poder público está aí para capacitá-la para isso, para dar o Exato. suporte. E o fato da mulher, né, estar em casa cuidando dos filhos não quer dizer que ela seja incompetente, porque muito pelo contrário, o cuidar de casa dos filhos demanda uma situação muito maior, né? É muito mais trabalhoso Exatamente. e deve ser bem mais reconhecido, porque se Com certeza. o esposo fosse pagar alguém, né, por exemplo, né, para cuidar da casa, para lavar, para passar e tudo, acho que deixaria mais de salários, né? Mais de Com 3 certeza. salários aí, né? Com Que a gente certeza. pensa que não deve ser valorizado isso, né? Passei uma certa vez, uma mãe de uma colega, deixou de fazer as atividades de casa porque toda vez o marido reclamava. Toda vez o marido reclamava. Para comida teria que ser 2 opções de carne
Nossa, na hora do almoço. restaurante. É restaurante. É, restaurante. Exatamente, 2 opções de carne e tal. Tinha que cuidar do cachorro, tinha que cuidar de tudo. Chegou o momento que ela parou de fazer tudo. Chegava em casa e tava tudo sujo. Eu disse, o que aconteceu aqui? Eu disse, não, eu não faço nada, tá sentindo a diferença de quê? Então, providencie alguém para cuidar do cachorro, para cuidar do jardim, para cuidar da casa, de fazer comida, de lavar roupa. No final das contas, ele repensou e disse, não, agora você vai receber um salário. Mas ele, ao menos, foi consciente, né? Consciente. Muitas outras pessoas não têm essa consciência, É né? Mas para verdade. ele despertar, ela teve que deixar a casa. Claro. Teve que ter a bagunça. Teve que ter a Isso. bagunça para ele enxergar quão importante É era ela verdade. estar em casa. Não É era só verdade. porque ela estava em casa que não fazia nada. É trabalho dobrado, né? Por Exatamente. exemplo, nós mulheres que eu trabalho, então eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que, mesmo eu trabalhando, eu tenho que chegar em casa e dar uma outra carga horária de Com trabalho em certeza. casa. Jornada dupla. Jornada dupla, né? É. E para quem tem filhos, muito mais, né? Então, Sim, aí a exatamente. valorização da mulher, principalmente nesse contexto. E a Lei Maria da Penha, né, doutora, ela não vale apenas somente para as mulheres, é intrafamiliar também, é isso? Sim, sim. Membros da família também, né? Não é preciso haver convivência, Sim. né? Então, não é obrigado a morar na mesma casa, uma relação de namoro. Era isso que eu ia mencionar, Ela- relação de namoro. é- Porque hoje em dia tá muito assim, na pandemia principalmente, né? Que algumas pessoas foram morar na casa de namorado e ou vice-versa, né? Exatamente. Então, relação de namoro também, né? Então, tem muitas pessoas que namoram não sei quantos anos. Tem até filhos, né? E não convivem, né? Então, assim, questões, relação familiar também, né? De família. Às vezes não mora na mesma Residência, casa, né? mas tem uma relação familiar. Ou então se considera família, porque às vezes não é do sangue, né? Mas se considera um membro da família, né? Ou tem alguma relação muito forte, né, de amizade mais forte, como se fosse família, e então é considerado também. Então, Eu já ouvi uma história, Nádia, já há poucos dias, que o homem falou no casamento, né, que se a mulher ganhasse mais do que ele se separaria dela. Veja que absurdo. o machismo arraigado nessa cultura machista, né? Porque Isso, existe muito exatamente. isso, essa disputa, né, de salários, né, por Existe, exemplo, né? é verdade. Dizer assim, inclusive a gente vê isso institucionalmente falando, né? Uhum. Em que a pessoa exerce o mesmo cargo, homem e mulher, só que há uma diferença de salário destinada ao homem, por ele ser simplesmente homem, recebe X salário a mais, e a mulher inferior ao dele, mesmo Justamente. executando as mesmas tarefas, né? A gente, Exatamente. graças a Deus, tem aí a Maria da Penha, né? Mas e pelo mundo afora, a gente vê muito sofrimento ainda em relação às mulheres, né? É verdade. Muita violência Por ainda. isso que É a gente verdade. vale reforçar, né? A gente tá aí com um aparato muito bom, É verdade. né? Para garantir os nossos direitos que países às vezes não têm. Sim, Né? A gente tem países que Com culturalmente a mulher tem que ser violentada. exatamente. A gente já vem tentando quebrar esses paradigmas mundialmente, mas aqui no Brasil a gente já está bem parametrado. Casamentos arranjados com crianças ainda, né? Isso. Tristeza. É horrível. Então vamos botar para frente, gente, vamos denunciar, né? Os canais estão aí, as delegacias estão abertas para receber essa mulher, né? Tem todo esse suporte que a doutora Maria de Socorro já vem conversando aqui com a gente hoje. Denunciem, porque não tem outra forma da gente tentar reduzir aí esse número de violência sem a denúncia. Não adianta Não inventar tem. literalmente a poeira para debaixo do tapete, né? É Exato. verdade. E o Cabo de Santo Agostinho, né, especificamente falando de nosso município, tem se destacado aí, né, por esse aparato, né, porque temos o Centro das Mulheres, temos a Delegacia da Mulher, temos a vara especializada da mulher, Isso. né, que tem essas equipes, e o próprio município disponibiliza aí os CRAs, né, os CREAs envolvidos nessa política. Então estamos sim com um avanço mesmo reforçado para dizer a vocês, mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, que existe saída sim, né? Basta confiar nos serviços disponibilizados, que aí Isso. temos aí com bastante eficaz, né? Somos bastante eficazes, né? Com a delegada aí, né? Que tem mostrado serviço, tem mostrado trabalho, e que de fato essas pessoas devem ser punidas, porque dificilmente, né? Um homem fazer violência, né? Quando vai buscar ele em casa, né? Que às vezes ele é brabo com a mulher em casa, né? Mas quando a polícia vai buscá-lo, esse homem, né? Esse empoderamento masculino some, né? É diante de verdade. um outro homem, né? Então, assim,
que força é essa, né? Só porque é mulher, né? Doutora, falando nisso, né, de força, qual a diferença? Eu acho que é de feminicídio e aquela outra palavrinha que é só pelo fato de violência, só por ela ser mulher. Eu acho que é feminicídio, que é a palavra bem parecida entre uma e outra. O homicídio, não. Não, deixa eu pesquisar aqui. Feminicídio, não. Eu acho que é uma assim, que é só por ela ser mulher que sofre violência. Só pelo fato de ser mulher, não apenas. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui que é melhor. E vale, puxando ainda na linha do raciocínio, Nádia, além de todo esse aparato municipal que a gente tem aqui, que a gente está se destacando, vale lembrar que a gente tem aí mulheres públicas, figuras públicas, né, que estão aí trazendo muito perto da gente esse discurso do nosso empoderamento, né? A gente tem aqui, por exemplo, na própria rádio, né, o programa com a Manina, com a Sandra, as meninas do Rádio Mulher, durante todos os dias da semana, de segunda a sexta, né? E elas trazem sempre muito forte esse tema do empoderamento feminino. Então, a gente, além de todo o aparato legal, né, todo o aparato de políticas públicas, a gente tem aí mulheres se ajudando a orientar outras mulheres, né, trazendo muito esclarecimento aí para essa população que às vezes está em casa sofrendo da violência, mas nem sabe, na verdade, que tem bem pertinho aqui da gente uma delegacia da mulher aberta para funcionar para ela, porque até me recordo, doutora, que até anos atrás a delegacia da mulher mais próxima era em Prazeres. Aqui na cidade a gente não tinha. É verdade. Né? Então a mulher, quando precisava denunciar alguma coisa, era orientada a ir a Prazeres. Então se eu já me constranjo em ir na delegacia aqui da cidade, eu ainda teria que me deslocar para a cidade vizinha, que era Jaboatão, para poder estar dando continuidade a esse processo. E era nesse trajeto que as mulheres desistiam, né? Existiam. Com certeza, Tudo que qualquer dificuldade mínima, psicologicamente, para ela que já está sofrendo a violência, já é um bloqueio. Exatamente. Aproveitar, Paulo, e mandar um abraço para Lucidalva Nascimento, que foi a primeira advogada a acionar a Lei Maria da Penha aqui, acredito que no Brasil, viu? Muito bom. Muito bom. Ótimo. Que também atende no Centro das Mulheres do Cabo. Perfeito. E o pessoal lá é bastante envolvido, né? A palavrinha, doutora, que eu queria falar era sobre femicídio e feminicídio, que são bem similares, né? O feminicídio é realmente o homicídio, né? Isso, contra a mulher. A mulher, né? E o femicídio, só o fato dela ser uma simples mulher, Isso. aí ele não é. Porque assim, o feminicídio não é pelo fato dela ser uma simples mulher. Por exemplo, aconteceu um caso recente agora, né? Que foi até no interior do estado, né? Em que por sinal ele suicidou-se depois, ele matou a menina e suicidou-se depois, né? Então aí foi uma questão de posse mesmo, né? Que ele tinha, né, uma situação de posse, né? Porque essa situação de quando um relacionamento não vai bem, mas não, eu não admito Mas a pessoa permanecer. Não fica comigo, não fica com mais ninguém. Com mais ninguém, né? Infelizmente, o descontrole emocional, né? Total aí, né? Sim. Dessa pessoa. E o femicídio não. O femicídio é só pelo fato dela ser uma mulher, é que eu não quero que ela permaneça viva. Exato. Entendeu? Entendi. Então há essa diferençazinha. No outro caso, não. Eu não quero que ela permaneça viva porque ela é minha. Ela é minha diferente. posse, né? De posse, né? Exatamente. Bom, então está bem alerta, né? A gente está se aproximando, né, menina, do nosso momento. Sim. Blá, blá, blá. Doutora, a senhora continua aqui conosco, tá? Porque a gente vai fechar só Certo. com uma falinha da senhora. Certo. Mas aí, a senhora é de Pernambuco, doutora? Só uma perguntinha. Não, eu sou do Piauí. É do Piauí. Mas só que eu já resido, eu tenho mais tempo de vida aqui do que lá. Eu vim muito cedo. Então, praticamente, a senhora já tem aí o Pernambuco dentro da senhora, né? Praticamente. Bom, né? Por que perguntei? Porque a nossa bandeira, né, pernambucana foi eleita aí, né, meninas? Pela Isso. segunda vez, Pela viu? segunda vez, a mais bonita do Brasil, É dentre os estados, né? Foi. De todas as bandeiras, conseguiu aí no Twitter, né? Ser aí com uma votação expressiva de como mais bonita. Né? Aí eu me recordo uma vez que eu fui a Aracaju, mas foi o ano passado. Fui em Aracaju fazer um concurso e fui a um restaurante e fui com a camisetinha do Pernambuco, né? Aquela azulzinha que tem a bandeira, né? E lá, quando eu cheguei, o pianista já
ficou, todo mundo me viu chegando, bateram palma, um certo grupo bateu palma, e o pianista tocou o hino pernambucano. Ai, que lindo! Eu me senti tão honrada, me senti tão honrada, porque eles disseram, né, que além da bandeira bonita, o nosso hino também é de muito Pernambuco é muito bonito, né? Eu Então, fui aí, também para o Ceará e fui com a camisa de Pernambuco, chegando lá na feira, lá, né? Ah, você é de Pernambuco, seja bem-vinda aqui ao Ceará. Veja que bacana, é muito bacana. É verdade. A gente já foi identificado. E para mim, claro, mesmo se não fosse pernambucana, eu acho a bandeira de Pernambuco muito bonita. Ela é muito bem desenhadinha, né? Ela tem elementos realmente que trazem a proximidade das coisas do nosso país para muitos da gente. A gente tem um céu lindo. Lindíssimo. Né? E aí nosso céu está muito bem representado. Exato, né? E a própria simbologia da bandeira, né, ela tem seu significado, né? Como, por exemplo, a cor azul, né, se representa o nosso azul, né? Que é banhado pelo nosso litoral, principalmente, né? O azulzinho do nosso céu, né? Exatamente. A cor branca representando aí a paz, né? Porque, além de tudo, né, tem todo um significado que Pernambuco, assim como tantos outros estados, passou aí por lutas e guerras. Sim. Tanto que nós somos considerados leões do norte, né? Nosso empoderamento aí. Então, tem que ter sim essa questão da paz, né? O arco-íris, né, simbolizando aí a união de todos os pernambucanos, porque a gente se recorda como pernambucano, assim como o nordestino em si, né? Ele é unido, né? A gente teve aí a catástrofe, né, digamos assim, né, do óleo, né, nas praias, e todo mundo se ajudou, foi todo mundo, não queria nem saber quais os riscos que se tinha, Nem pensar. nem pensar no óleo, Não. né, da questão vai de... passar mal, é tóxico. Não, né? Depois a gente vê se é tóxico. Agora a gente Agora temos que negócio lá. cuidar, né? Então, assim, o pernambucano, o nordestino tem isso, né? Não é só de esperar, né, as instituições, como veio, né, a polícia, né? Veio o pessoal do Corpo Veio o de pessoal Bombeiros, do da Exército, Marinha. mas até inclusive acharam que eles estavam muito devagar e que a ação deles era mais eficaz do que dele, né? Enfim, né? Continuaram branquinhos, vieram vestidos de branco e saíram vestidos de branco. Exatamente. As nossas estrelas, né, caracterizando o estado como um conjunto da federação, né, fazendo aí que a bandeira nacional é representada por Bacardi, né? O sol, né, que é o grande sol, né, o nosso solzão aí representando esse nosso calor, né, e isso está envolvido, inclusive, acho que no sangue, né, porque o pernambucano, o nordestino é um povo caloroso, né, receptivo, então tá tudo aí representado na nossa bandeira, e eu corroboro, viu, com a ideia de que a bandeira, de fato, é muito bonita. Como a Solange falou, né, independente se eu fosse pernambucana ou não, dentre as bandeiras, não menosprezando as outras bandeiras, Sim. mas a nossa é a mais bonita de fato. Quando a gente vê, assim, alguma reportagem na televisão que aparece aquela bandeira linda de Pernambuco, é muito bonito, gente. Chega a dar aquela emoção. Eu mesmo tenho muito orgulho de ser pernambucana. Muito. Nordestina, principalmente. Muito. A gente é um povo de muita garra. Né? Sim, Como o Nath sim, já sim. falou, realmente essa coisa da garra tá enraizado na gente. Porque, né, As dificuldades, né? Isso, a E gente aí cresceu isso faz você crescer. Como diz a música, Principalmente né? as mulheres Tarek Mariola. nordestinas, exatamente. Isso. As mulheres nordestinas, por quê? Porque os homens saíam para trabalhar fora do estado naquela época de muita seca, que ainda continua, mas de um pouco mais diferente. Os homens saíam e muitos não voltavam. E as mulheres é que tomavam conta dos filhos, da casa, conseguiam trabalhar, fazer, vamos dizer, da arte dela, o crochê, para poder sustentar a família, um doce. Mas eram as mulheres nordestinas, né? Doce, Exatamente. Né? A venda da castanha. Da castanha, exatamente. Iam para o corte da cana. E Isso. são as mulheres, na história, principalmente as nordestinas, as fortes. Exato, né? E falando em mulheres fortes, né? Eu me recordo, você falou aí, acabei de me recordar da minha avó, porque ela era do canavial de ir lá. Houve uma separação, mas nem por isso ela deixou seus 7 filhos na época, né? Passar necessidade, porque ela mesma foi lá cortar a cana. Exatamente. Imagina, uma mulher cortar cana, né? Que é um trabalho super pesado, né? Muito. Então, assim, eu sou feliz, né, por ter estado nessa família de mulheres aí, Fortes. guerreiras fortes, e ter nascido nesse Pernambucão, né, lindo, maravilhoso, cheio de praia litorânea, no nosso Nordeste, nosso sertão, né, por exemplo, Exato. né, com suas belezas naturais. Enfim, é uma questão assim de honra mesmo ser pernambucana. Sou grata Oxe, por isso. Oxe, mulher. E o próprio nome, né, da gente, Oxe, mulher,
é justamente de homenagear nosso território, né? Porque nada melhor do que a gente homenagear nosso espaço, Exatamente. nossa casa, né? Porque é nossa casa, né? Os nossos próximos, na verdade, né? Os nossos juntos. Exatamente, doutora. Então, pra gente é um prazer tê-la, a senhora, aqui em nosso programa, engrandecendo aí, enaltecendo o poder da mulher que está nos Exatamente. ouvindo, né? Saber aí qual o canal de recorrer a uma necessidade. A senhora teria disponível aí, doutora, um telefone disponível para quem está assistindo e nos ouvindo aí em casa, um telefone que elas possam estar acionando quem precisa, ou mesmo uma amiga, né? Por exemplo, eu moro do lado de uma vizinha que está tendo uma confusão. Eu posso sim auxiliar esse contexto, não posso? Pode sim, nós temos o 3184-3413, né, que é o telefone lá da delegacia. Você pode entrar em contato e a gente viabiliza, né, a forma de a gente ter o contato com essa mulher. Certo. Tem o 100 e... Qual é o número gratuito, doutor? É o 100... Tem um 180, O né, 180. que entra em contato direto e a polícia vai até o local, né, então aí você tem esses canais. Como você pode também entrar na internet, né? Sim. Através da Delegacia Interativa. É só Sim, digitar faz- Delegacia Interativa. Delegacia Interativa, que aí você tem acesso para poder prestar a queixa. Então, assim, você vê que tem solução, né? Tem Claro. canal, pode sim contar, né? E vamos ajudar nossas vizinhas, nossas pessoas que estão aí, né, passando por uma situação. Porque também tem essa questão de vergonha, né? Claro, Se tem vergonha, mas encontra uma amiga com segurança, um familiar que... com certeza. que Tem saiba sempre lidar alguém, com né? isso Tem sempre melhor. alguém que lhe dá um apoio. Exatamente. É só- Então, meninas, é só para finalizar, Chega no fim. já que todo mundo ficou sem palavras. Só para finalizar, eu tava lembrando que há um tempos atrás eu vi no Uber, aí alguém tava tentando fazer uma manobra na frente. E alguém que tava dentro do Uber comigo disse: com certeza é uma mulher que tá dirigindo. Graças a Deus, o taxista que tava lá, ele disse: olha, você sabia que o índice de acidente é maior com homens do que com mulheres? Eu falei: toma, que tu queria ouvir. As mulheres, na verdade, são muito mais cautelosas no que Exatamente. Porque as mulheres são mais cautelosas na vida. Mas isso aí é uma Não, forma mais também. afoito. Exatamente. Isso aí é mais uma forma de violência, Sim, né, sim, contra a sim, gente. sim. Exatamente. Sim. E qual é a nossa frase final? Sim, e tem o nosso momento aqui, né, da nossa frase deixada para esse momento é: de todos os atos de covardia, a violência contra a mulher reduz o indivíduo ao mais baixo dos seres, né? Aí é uma frase de Rangel Rodrigues, né, que menciona justamente isso, né? Porque o homem abusa, né, do seu poder, né, para machucar alguém, machucar sua Claro. esposa, sua mulher, né, algum parente próximo. E isso não é ato de amor nunca, viu, minha gente? Então, de fato, ele está rebaixado aí o mais baixo dos seres, né? Porque é de uma crueldade muito grande você querer medir forças, né, em razão do sexo, né? Claro. Enfim, né? Fica aí a dica, Muito doutor. reforço, né? A gente repete aqui os telefones da delegacia que a doutora falou: 3184-3413, que é o telefone da delegacia, o 180, como diz que denúncia contra a mulher, Sim. né? E a própria delegacia interativa pela internet. Hoje em dia todo mundo tem um celular em casa, com 3G, com Wi-Fi, o que seja, né? Todo mundo tem como chegar nos canais necessários, né? Então, o E se único você apelo também é não realmente tiver, vai usar. um vizinho, pede um amigo, mas não Isso, deixe exatamente. de fazer a denúncia. Exato, e Exatamente. tem aí o apoio, né, da Guarda Municipal agora, né? Sim. Com apoio, né, que ganharam 2 viaturas. 2 viaturas. Uma rosa e uma lilás, né? Para ajudar nesse contexto aí, né? Tem também o Centro das Mulheres, então, ou seja, tem vários canais que vocês podem estar recorrendo aí numa situação de dificuldade. E Exatamente. vamos caminhar lutando por direitos iguais para todo mundo, né? Exato. E além disso, ainda tem a Vara da Mulher, que você pode também chegar lá, que vai ser acionada, né? Tem uma equipe que pode estar recepcionando toda essa situação e está direcionando, né? Seja para a delegacia, seja para todo o caminho correto de ser acolhida, você, mulher, que está aí passando por essa situação. Tomara que não esteja ninguém nos ouvindo, mas se tiver alguém, por favor, acionar a delegacia e tudo mais.
né? Então, acho que eu vou Chegamos ao expulsar. Então a gente agradece aqui mais uma vez a doutora Maria de Socorro, os nossos ouvintes em casa. Estamos de volta ao ar, né, Solange Lima? Desde ontem a Rádio Calheta está de volta no ar. Exatamente. Passamos dias aí quietinhos, sentindo falta, Isso. agoniados. Exatamente. Mas Tivemos estamos um de probleminha. volta, gente. Exatamente, voltamos, né? Pedindo, agradecendo aí ao pessoal que estava nos ouvindo, nos vendo, né? Pedir para que vocês nos acompanhem no YouTube mais tarde, né? Tá lá tudo direitinho. Mais tarde o videozinho tá salvo lá para quem quiser rever. Exatamente. Quem perdeu a hora hoje. Exatamente, até porque tem muita gente desacostumada. É de sábado e tal, mas não perde de jeito nenhum, porque a gente tá lá no canal do YouTube. Também você se inscreve, né? Aciona lá o sininho, para ter as não nossas esquece o notificações. Né? Agradecer mais uma vez a doutora. Muito obrigada, doutora. Também. Agradecer a nossa querida Emily, né? E a todos que participaram indiretamente, né? Porque tem muita gente ouvindo, com certeza. Isso, né? E como fica gravado, ela pode mais tarde estar aí participando e deixando sua opinião, porque essa ideia a gente responde também. Isso, deixa por comentário que a gente vai, na medida do possível, do tempo que a gente for acompanhando os comentários, a gente vai tentando responder. Exato. E até a semana que vem. Até Gente. a próxima.